Meu nome é Arthur, e se este relato chegou a alguém, considere-o um testamento. Antes do brilho, havia o cinza. Minha vida era uma sequência de paredes beges, o gosto de café requentado e o zumbido das lâmpadas fluorescentes do escritório onde eu era invisível. Eu não vivia, apenas existia. Um fantasma em minha própria rotina, esperando o tempo passar. Meus dias eram cópias uns dos outros, desbotados e sem propósito. Eu era o homem que ninguém notava no elevador, cuja ausência não faria diferença. Tudo começou numa terça-feira chuvosa. Havia um pacote na minha porta, pequeno, embrulhado em papel pardo áspero, sem selo ou remetente. Eu não esperava nada. Ninguém nunca me enviava nada. Levei-o para dentro, o papel úmido e frio em minhas mãos. Não havia peso de pedra nem leveza de pluma. Havia apenas uma estranha densidade, como se o objeto lá dentro tivesse sua própria gravidade. Dentro, aninhado em um veludo negro desbotado, estava o colar. Não era de ouro ou prata, mas de um metal escuro e oleoso que parecia absorver a luz do ambiente. Sua corrente era formada por elos que se assemelhavam a vértebras em miniatura, e o pingente era um símbolo complexo, um nó de linhas afiadas que pareciam se contorcer se eu olhasse por muito tempo. Era um objeto antigo, carregado com o peso de séculos desconhecidos. Não decidi usá-lo. Fui compelido. Ao tocá-lo, uma onda de calor percorreu meu braço. Não um calor de febre, mas de vitalidade. Era como se a minha pele, acostumada ao frio, da indiferença, estivesse sendo lembrada de como era sentir. Com um movimento que não parecia meu, passei a corrente pelo meu pescoço. O metal pousou sobre meu peito pesado e quente. Um coração estranho batendo junto ao meu. Naquela noite, a lâmpada do corredor do meu prédio, que estava queimada há meses, acendeu-se com um brilho novo e forte no momento em que passei por ela. Ignorei. Era apenas uma coincidência, era o que eu precisava acreditar. A coincidência da lâmpada foi apenas o começo. No dia seguinte, no trabalho, o projeto que se arrastava por semanas em minha mesa se resolveu em minha mente numa cascata de clareza. As soluções surgiram sem esforço, como se eu estivesse apenas transcrevendo uma resposta que já existia. Meu chefe, um homem que mal sabia meu nome, não apenas notou, mas me aplaudiu em uma reunião, anunciando uma promoção que deveria ter levado anos para eu alcançar. Eu apenas assenti. Um sorriso estranho no rosto, sentindo o calor do colar. Sob a camisa, o dinheiro veio em seguida. Um bilhete de loteria que comprei por impulso. Os números escolhidos como se sussurrados por uma voz invisível. O prêmio não era uma fortuna, mas o suficiente para me libertar das minhas dívidas e do apartamento cinzento. Mudei-me para um lugar com janelas amplas e luz do sol. Um lugar que não combinava com o homem que eu era há uma semana. O cheque do prêmio, com o meu nome impresso, parecia um documento falsificado. As pessoas também mudaram. Ou melhor, a reação delas a mim. Rostos que antes passavam por mim sem me ver, agora se viravam. Sorrisos eram oferecidos gratuitamente. Mulheres cujos olhares antes me atravessavam como se eu fosse vidro, agora me fitavam, os olhos demorando-se, em meu rosto, em meu pescoço. A solidão que me definia evaporou, substituída por uma atenção que era ao mesmo tempo viciante e desconcertante. Eu deveria estar feliz, eufórico, mas o sentimento era outro. Era como se eu estivesse assistindo a um filme sobre a vida de um homem de sorte. E por acaso esse homem se parecia comigo. As vitórias não eram minhas. Elas simplesmente aconteciam ao meu redor. Eu era um espectador no meu próprio palco, um passageiro em um carro em alta velocidade. A cada nova conquista, a cada sorriso sedutor, a cada novo dígito em minha conta bancária, eu sentia o peso quente do colar em meu peito. Um lembrete constante da fonte dessa maré. E uma pergunta silenciosa começou a se formar na minha mente. Qual era a correnteza que me levava? A euforia da minha nova vida durou pouco, azedando como leite deixado ao sol.
A sensação de ser um espectador se tornou uma certeza. Eu não estava no controle. Meu corpo se movia, minha boca sorria, mas minha consciência estava recuando, tornando-se uma prisioneira dentro do meu próprio crânio. O sucesso, antes um bálsamo, agora parecia um veneno lento, e cada gota era administrada pelo colar em meu peito. O objeto começou a mudar, ou talvez minha percepção dele. O calor constante agora irrompia em uma queimação intensa durante os momentos de sorte mais absurdos. Quando um investimento arriscado triplicou de valor em uma única tarde, senti o metal queimar minha pele, deixando uma marca vermelha e irritada que nunca desaparecia por completo. Seu peso também variava. Às vezes era tão pesado que meus ombros doíam, como se uma âncora estivesse me prendendo ao fundo deste novo oceano de mentiras. Em outros momentos, era leve como uma pena, e eu temia que ele pudesse me fazer flutuar para longe da realidade. Então, os vultos começaram, figuras escuras e rápidas na borda da minha visão, desaparecendo no instante em que eu virava a cabeça. No meu apartamento luxuoso, com suas paredes de vidro e vista para a cidade, eu nunca me sentia sozinho. Sentia-me perpetuamente observado por olhos que se escondiam nas sombras que minha própria prosperidade criava. O silêncio da noite era agora preenchido por um zumbido baixo e subsônico, uma vibração que parecia emanar do colar, uma canção de ninar para a minha insanidade crescente. O ponto de ruptura veio em frente ao espelho. Eu estava me preparando para mais um encontro sem esforço. Mais uma noite de sucesso oco. Olhei para o meu reflexo, para o homem bonito e confiante que me encarava. E por um segundo, apenas um, o meu reflexo sorriu. Não era o meu sorriso. Era um sorriso largo, predatório, um rasgo de triunfo sombrio em um rosto que era o meu, mas não era meu. Os olhos por trás daquele sorriso eram antigos, divertidos e infinitamente cruéis. Gritei e dei um passo para trás, o coração martelando no peito. O reflexo voltou ao normal, imitando meu próprio terror. Mas eu tinha visto. A máscara havia caído. Não havia mais dúvida. Aquilo não era sorte. Era um contrato. E havia outra entidade atrelada a ele. Atrelada a mim. O terror tem um poder purificador. Ele queima todas as distrações, todos os desejos triviais, até que reste apenas uma única e obsessiva necessidade: entender. Minha nova vida, com seus luxos e prazeres vazios, se tornou pó. Cancelei compromissos. Ignorei as chamadas. As mulheres que antes me hipnotizavam agora pareciam manequins com olhos de vidro. A única coisa real era o peso em meu peito e o sorriso predatório que eu havia visto em meu próprio rosto. Meu apartamento, antes um troféu, tornou-se minha cela e meu laboratório. As noites que antes eram para encontros sociais, agora eram dedicadas a uma busca febril. A internet era meu primeiro portal. Mergulhei em seus cantos mais escuros, fóruns esquecidos sobre ocultismo, arquivos digitais de textos proibidos, lugares onde a paranoia e o conhecimento antigo se encontravam. Usei meu dinheiro sujo para comprar livros raros em leilões internacionais, tomos com capas de couro rachado e páginas que cheiravam a poeira e a segredos. Meu mundo encolheu para a luz, azulada do monitor e o brilho amarelado de uma luminária sobre diagramas arcanos. Eu não comia, não dormia. Sobrevivia de café e do medo que me mantinha desperto. As paredes do meu apartamento foram cobertas com minhas próprias anotações e desenhos do símbolo do colar. Uma teia de loucura se espalhando ao meu redor. Eu o redesenhava de memória, sentindo cada curva e ângulo afiado como se estivessem sendo esculpidos em minha mente. A descoberta veio em uma madrugada, na 1000ª hora de busca. Em um fórum sobre artefatos demoníacos, uma imagem de baixa resolução, postada há uma década, mostrava o meu símbolo. Era uma foto de uma página de um texto medieval, o Umbraculum Pactum, o Pacto da Sombra. Meu coração parou. A imagem era de péssima qualidade, mas o símbolo era inconfundível.
Tremendo, usei um software para melhorar a nitidez da escrita abaixo da gravura. Eram poucas palavras em latim. Joguei-as em um tradutor online. A respiração presa na garganta. O resultado apareceu na tela, simples e devastador. Aquele que veste o selo aceita a dívida. A carne é o pagamento. Eu sabia, com uma certeza, que gelou minha alma, que o resto da página descreveria o preço em detalhes. E eu precisava ler. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui usar o mouse para rolar a página. O texto antigo, traduzido de forma rudimentar pelo software, descrevia o processo com uma clareza medonha. O selo não oferecia sorte. Ele reescrevia a realidade ao redor do portador, consumindo sua vitalidade como combustível. O sucesso, o dinheiro, a atenção, tudo era alimentado pela minha própria força vital, queimada a um ritmo acelerado. O pacto não era pela minha alma após a morte. A alma era apenas o juro. O pagamento principal, a carne, era reclamado quando o combustível estivesse no fim. A entidade não vinha para matar. Vinha para coletar o bem que havia sido dado como garantia, meu corpo. Um grito mudo rasgou minha garganta. Levei as mãos ao pescoço, as unhas cravando na minha pele, tentando arrancar o colar. O metal não se moveu. Não era mais um objeto sobre mim. Era parte de mim. Senti minha própria pele se rasgar sob a força dos meus dedos. Mas o colar estava fundido a minha carne, soldado ao meu osso. Eu estava marcado. Propriedade de outro, é por isso que escrevo agora, com os dedos se contorcendo. A coleta começou. O colar não está mais quente. Ele é uma fornalha. Um sol negro queimando em meu peito. A pele ao redor dele está se liquefazendo, escurecendo. Vejo tentáculos de fumaça negra, espessos como piche, vazando do símbolo e se enrolando em meus braços, em meu torso, apertando. Eles não são feitos de sombra, são feitos de um vácuo que dói. Ouço meus ossos estalando, cedendo a uma pressão invisível. Meu braço esquerdo se dobrou para trás em um ângulo que não é humano. A dor é uma nota única e estridente que abafa todos os meus pensamentos, mas preciso terminar. Sinto o frio se espalhando do meu peito, a força sendo drenada de mim como água de um ralo. Minha visão está escurecendo nas bordas. O vulto que eu via pelo canto do olho agora está na minha frente. Não tem rosto, apenas uma ausência, uma forma, humanoide feita da escuridão entre as estrelas. Ele estende uma mão que não é uma mão. A carne do meu peito se desfaz sob um toque que é ao mesmo tempo gelo e fogo. O colar pulsa, uma última vez, com uma luz faminta e triunfante, e eu entendo seu propósito final. Ele não está apenas tirando minha vida. Está me desfazendo, me apagando da existência. Esta é a coleta. Esta é a dívida. Minha carne é o pagamento.